Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à parte, né, de cinemática multidimensional. Lembrando aí que na última aula nós estamos trabalhando com movimentos em duas dimensões, né, no plano. Vimos lá os dois principais sistemas de coordenadas, né, o sistema cartesiano e o sistema polar. Tá? Vimos como estabelecer vetor posição, velocidade e aceleração nesses dois sistemas. E também fizemos duas aplicações de caso, né? Uma era o movimento de projéteis, né? Assim como a gente vê desde o ensino médio, né? Com terra plana, sem rotação e sem ar, né? E o segundo caso era o movimento circular. Na ocasião, inclusive, vimos que o fato, né, de a única força presente no movimento projétil, que era a força-peso, né, estar na direção de uma dos eixos, né, cartesianos, facilitava a solução para as coordenadas cartesianas. Né? Nas coordenadas polares, o movimento projétil ficava bem complicado, porque levava equações diferenciais não lineares de segunda ordem, né? E aí não tinha solução analítica. No caso do movimento circular, era o contrário. Né? A única força presente era a força centrípeta, né? Por essa razão, a solução ficava muito simples, né, em coordenadas polares, e em coordenadas cartesianas, o movimento circular levava a equações diferenciais de segunda ordem não linear sem solução analítica. Então, como agora, né, no exercício desafio que vocês tinham que entregar, né, nós tínhamos aí uma partícula de massa m, né, livre para movimentar-se no plano, né, sujeita a uma única força, que é a força central, né, que é a força elástica, cuja solução unidimensional, né, a gente já conhece bem, mas numa situação bidimensional é um pouco diferente. Né? Essa partícula, embora esteja sujeita a só uma força central, ela a princípio pode se movimentar livremente no plano, né? Não há necessidade de ser unidimensional. Tá? Então precisava escolher um sistema qualquer de coordenadas, né, e descrever as equações de movimento. Bom, como a força central, né, ela já está explicitada aí na direção da coordenada r polar, né, menos kr, é natural que a gente busque a solução nas coordenadas polares. Então vamos lá. Tá? Então quando a gente faz isso, né, lembrando em conta que a força é central e depende de R, tá? A gente então tem, né, a aceleração radial, ok? Bem estabelecida, né, pela força central dividido pela massa da partícula, né, então vai ficar K sobre M, né, negativo, né, porque a força é negativa, aponta na direção do centro. Né? E eu já vou substituir esse K sobre M aqui para não carregar, né, nas equações por ômega zero quadrado, né, como a gente tradicionalmente faz na solução unidimensional. Né, tá? E, por outro lado, né, a aceleração na direção θ é zero, não há força nessa direção, né, portanto é zero. Okay? Bom, quando a gente substitui a aceleração radial e a aceleração em θ, né, pelas expressões que a gente já viu na aula passada, né, que são expressões diferenciais de segunda ordem, né, nós temos então a aceleração radial, né, d2r dt2, né, derivada segunda de r em relação ao tempo, menos aqui o que a gente chamou de aceleração perdão, centrípeta, né, menos r vezes o quadrado de dθ dt, tá? Isso vai ser igual então a menos ômega zero ao quadrado vezes r, né, que foi como a gente estabeleceu no problema. E aqui vai ser igual a zero, né? Então eu tenho aqui r vezes a derivada segunda de θ em relação a t, mais aqui a expressão, né, da aceleração de Coriolis, tá? É igual a zero. Ok? Bom, dando continuidade então à solução, né, nós vamos perceber que esse segundo termo ele pode ser reescrito da seguinte forma. Segundo termo não, perdão, né, a aceleração em θ pode ser reescrito da seguinte forma. Bom, é conveniente, mas não é trivial, né? Assim, a gente olha aquele termo, né, não vai logo de cara ter a ideia de reescrevê-lo desta forma, tá? Mas realmente a gente pode reescrever, né, como
1 sobre r vezes a derivada, né, dessa quantidade, né, r quadrado vezes dθ dt. Tá? Vocês podem verificar isso aí fazendo, né, explicitamente. Vou fazer só aqui o primeiro termo, né? Então, o primeiro vezes a derivada do segundo, né, vai ficar r quadrado d2θ dt2, vezes 1 sobre r que está do lado de fora, fica só r, né? Então, é o que a gente tem no primeiro termo. Tá? O segundo termo é a derivada do primeiro, né? Então, vai ficar 2r dr dt dθ dt, né? Dividido por r, então, fica só o termo que está aqui explicitado, tá? Por que é conveniente a gente fazer isso? Né? Porque essa aceleração em θ é zero, né? Então eu tenho que todo esse termo é zero, né? De modo que se eu trabalhar algebricamente eu vou ter que, como r, né, não é infinito, né, não é uma solução única, r pode ser qualquer valor, eu tenho que necessariamente que essa derivada temporal desse termo é zero. Né? Se a derivada é zero, significa então que o termo dentro da derivada é constante. Então, r quadrado dθ dt é uma constante nesse problema. Tá? E eu vou indicar aqui pela letra grega lambda. Poderia indicar por qualquer letra, tá? Isso daqui é só para a gente não carregar o termo todo. Né? A gente sabe que isso é constante. Bom, isso vai ser vantajoso porque dθ dt, perdão, dθ dt aparece na primeira equação, né, de A de R, tá? No termo de força centrípeta. Tá? Então, a gente já tem, né, a velocidade angular bem definida, né, para qualquer situação desse problema, vai ser uma constante que é lambda, dividido por r quadrado. Tá? E quando eu levo essa expressão para dθ dt, né, na aceleração radial, eu consigo construir, então, uma equação diferencial de segunda ordem que só depende de r, né? E de t, obviamente, né? Então eu consigo, né, solucionando essa equação diferencial, colocar a coordenada r em função de t e depois eu substituo, né, a expressão de r de t nessa outra expressão e aí eu consigo então obter também o θ de t. Tá? Então o problema em tese está encaminhado à solução. Tá? Eu posso tanto ter a solução em r de t e depois levar aqui para ter o θ de t. Okay? Bom, em tese, né? Porque tem um problema. Tá? Essa também é uma equação diferencial de segunda ordem não linear, né? Sem solução analítica. Né? Okay? Então, bom, né? E aí? Né? O que estava encaminhado acabou, né? Ou seja, não tem saída, né? Resta chorar ou fazer a solução numérica. Né? Que é o que a gente faz quando não tem a solução analítica. Tá? Bom, então, antes de a gente partir para a solução numérica em si, tá? A gente pode, ainda antes de fazer a solução numérica, né, observar alguns aspectos importantes naquela equação diferencial de segunda ordem, né? Okay? Não linear, né? Do que determina R de t. Tá? Que aspectos são esses? Né? Bom, primeiro eu posso ter um caso especial. Né? O caso especial nunca é a solução, né? É uma solução particular, mas eu posso ter esse caso especial. Né? Isso vai nos direcionar a entender a solução. Então, o primeiro caso especial é quando eu tenho a velocidade angular nula. Né? dθ dt é nulo para qualquer instante de tempo. Tá? Isso equivale a me dizer, por exemplo, né, que aquele parâmetro lambda, né, que é uma constante do problema, né, que é igual a r quadrado dθ dt, ele vai ser igual a zero. Tá? Então seria uma solução bem particular, né, uma saída, né, uma solução única ali. Né? Entendo que eu posso ter qualquer θ, só que esse θ é constante ao longo do tempo. Né? Okay? Isso me equivale a dizer então que lambda é igual a zero. Bom, quando eu faço isso, então, na equação diferencial de segunda ordem, né, que determina R de t, eu fico com uma expressão bastante conhecida, né, que, na verdade, é a equação que determina o movimento harmônico simples unidimensional. Tá? Então, o que significa dizer isso? Que se θ é constante, né, eu vou ter um movimento harmônico simples, né, ao longo de uma direção radial qualquer, tá? Que o θ pode ser qualquer nessa ocasião, ele é constante, mas pode ser qualquer.
E se eu for desenhar isso, né, no plano, tá, eu vou ter uma reta. Tá? Então, a partícula se movimenta, né, em torno da origem, tá, que é o ponto zero, né, R igual a zero, okay? Mas ao longo de uma reta. Tá? Então, isso leva ao movimento harmônico simples. Tá? Ok, eu ainda tenho um segundo caso especial também, né? Que agora é a velocidade radial ser nula para qualquer instante de tempo. Né? Se a velocidade radial é nula, isso significa dizer que o raio é constante, né, ao longo do tempo. Tá? Então, se dr dt é zero, né, automaticamente também a segunda derivada vai ser zero, né, e quando eu levo isso nessa expressão, né, eu vou ter que dθ dt é igual a ômega zero, né, ômega zero, lembrando aí, raiz de k sobre m, né, nesse problema, mas é uma constante. Tá? Então, se eu tenho o raio constante, né, e a velocidade angular constante, tá, isso me leva a um movimento circular uniforme. Okay? Então, numa situação em que eu tenha a velocidade angular nula para todo t, eu tenho um movimento retilíneo, né, um MHS. Tá? Quando eu tenho a velocidade radial nula, né, o raio é constante, eu tenho um movimento circular uniforme. Então, são dois extremos, né, possíveis nessa solução. Okay? E o terceiro aspecto que a gente vai observar, né, é que eu posso ter uma aceleração radial nula. Né? Tá? Por quê? Porque quando eu tenho lá, né, na equação d2r dt2, né, igual a uma expressão, eu vejo que eu tenho um termo negativo e um termo positivo. Né? Mas mais que isso, prestem atenção, né? Quando o R fica muito grande, né, R tendendo a infinito, okay, o termo negativo prepondera sobre o positivo. Né? O positivo tende a zero, tá? E o negativo prepondera. Então, quanto eu mais me afasto da origem, né, R igual a zero, tá? Mais a aceleração é negativa, ou seja, mais ela puxa na direção da origem. Tá? Por outro lado, se R tende a zero, né, para raios muito pequenos, tá? Esse termo vai ficar pequeno, mas o termo positivo se torna grande. Né? Okay? Então, o termo positivo vai preponderar para raios pequenos. Né? Isso significa, então, dizer que quando eu tenho, né, raios menores, a aceleração é positiva, ou seja, ela tende a afastar a partícula do centro, né, jogar ela para fora. Tá? Então, eu tenho aí, né, uma espécie de equilíbrio, vamos dizer, né, na força. Tá? Okay? Que se eu me afasto do centro, né, eu sou puxado, tende a se puxar para o centro. Se eu me aproximo muito do centro, eu tendo a ser expulso do centro. Tá? E, de fato, né, se a gente colocar isso igual a zero, né, igualar a aceleração igual a zero, eu percebo que eu vou ter um raio onde a aceleração é nula. Né? E resolvendo, então, né, essa situação, lembrando que o raio sempre é positivo, né, não vai ter a parte negativa da raiz quadrada, tá, só positivo. Então, o raio onde isso acontece é raiz de lambda sobre ômega zero, né, que são parâmetros do sistema. Né? Lambda e ômega zero são constantes. Tá? Então, esse raio, né, neste raio a aceleração é nula. Tá? Ok? Bom, então quando a gente pensa, né, nos três aspectos, né, que a gente viu aqui, né, dois extremos de situação, né, um movimento retilíneo, né, em MHS, e um movimento circular, né, uniforme, tá? E vejo essa questão, né, de eu ter um balanço de força com relação à aplicação da força central, tá? Eu só tenho um tipo possível, né, de movimento que a gente conhece, cujos extremos podem ser esses dois, que é o movimento elíptico. Né? Então, por exemplo, né, quando eu tenho lá a elipse, né, se vocês lembram lá da definição de elipse, né, eu tenho um parâmetro associado à elipse, né, que é a excentricidade, né, indicada pela letra minúscula E. Tá? A excentricidade numa elipse, ela dá conta de quão achatada, né, essa elipse é.
tá? Então, esse parâmetro E, ele varia entre 0 e 1, tá? Quando a excentricidade é igual a 0, a elipse, né, ela tem um raio constante, né? Então, é uma circunferência, tá? Quando a excentricidade é igual a 1, a elipse se degenera numa reta, tá? Então, os extremos, né, de uma elipse é o movimento circular e o movimento retilíneo, né? Okay? Que no caso ali seria um MHS. Tá? E o caso intermediário, né, soluções intermediárias seriam elipses a princípio. Tá? Então, mesmo a gente sem resolver, né, vamos dizer, a equação, né, diferencial e o R de t e o θ de t, a gente já tem uma ideia de que a solução, né, desse movimento, tá, da partícula, né, se movimentando em função dessa força central elástica, vai ser uma elipse. Tá? Okay? Bom, vamos partir então para a solução numérica. Tá? Eu sugiro fortemente que vocês apliquem a resolução desse problema na forma numérica. Tá? Eu não vou cobrar isso, né, na forma de uma avaliação, mas eu sugiro que vocês façam, tá? Porque a priori, tá, como eu falei para vocês, isso não vai valer só para mecânica, mas para física de modo geral. Há muitos problemas na física e de modo geral os problemas reais não se resolvem de forma analítica, tá? São só de forma numérica. Tá? Isso também em mecânica vai aparecer bastante, né? Mecânica 2 também, tá? Então, assim, procurem desenvolver, né, habilidades aí para fazer simulações numéricas, né, em problemas físicos, tá? Vocês têm aí, por exemplo, né, o matemática, tá, que é institucional, né, tem uma licença, a Unifei tem uma licença institucional e vocês podem acessar livremente. Tá? Para aprender a usar matemática, existe N cursos aí, né, N tutoriais na internet, tá? Ele não é complicado, né, ele já vem com muita coisa embutida, né, então... ou então, se vocês tiverem habilidades com outros softwares semelhantes ao matemática, pode usar também. Também, se tiver habilidade para programação, melhor ainda, né? Vocês podem programar isso em Python, ou em C, ou na linguagem que vocês dominarem, não importa. Tá? Mas construam essa habilidade, tá? Vocês vão precisar na vida de vocês como físicos, tá? Não tem jeito, tá? Então, procurem ter alguma habilidade, né, com relação a algum tipo de software, alguma coisa, que vocês possam produzir simulações numéricas. Tá? Eu vou então aqui mostrar a simulação numérica, né, da resolução daquelas duas equações. Né? Okay? Nós ficamos com um sistema de duas equações, né, dr, t2r dt2, né, igual a menos ômega 0 quadrado vezes r, né, mais lambda ao quadrado sobre r ao cubo, okay? E a segunda equação é dθ dt, né, igual a lambda sobre r. Tá? Então, essas duas equações eu vou fazer uma simulação numérica e vou mostrar aqui os resultados para vocês então. Tá? Okay? Então, a simulação numérica que eu fiz aqui, né, eu coloquei valores, né, porque precisa, né, para a gente ter algum resultado. Tá? Então, ômega 0, né, que é a raiz de k sobre m, eu coloquei igual a 3. Tá? Aqui eu não coloquei as unidades, porque não é tão fundamental, mas estão todas no SI, né, radianos por segundo, né, okay, ômega 0. R0 igual a 2 metros, né, θ0 igual a 60 graus. A velocidade radial inicial é 0, cuidado, tá, isso não é movimento circular uniforme, tá? Eu só estou dizendo que no instante t igual a 0, a velocidade radial é 0, tá? Isso não significa que ela vai ser 0 para todo t, muito pelo contrário. Tá? E o parâmetro lambda, né, vai ser igual a 25. Né? Com o parâmetro lambda, eu automaticamente aí, estabeleço, né, também a velocidade inicial em θ, né, porque vai estar vinculado. Né? A θ é lambda sobre R2. Né? Tá? Então, aqui seria, né, θ igual a lambda sobre R0. Né? Então, ao quadrado, perdão. Né? Então, está bem estabelecido também. Tá? Bom, eu fiz a interação, 80 mil interações, né? A princípio
Isso é razoável, né? Bastante razoável para a gente ter aí a complementação dessa solução. Tá? Bom, então aqui eu estou exemplificando, né? Aqui eu tenho raio contra as iterações, tá? Basicamente aqui cada 10.000 iterações é 1 segundo, tá? Então seriam mais ou menos 8 segundos, né? Então R contra T, ok? Notem aqui, né, que o raio, né, varia senoidalmente, mas ele não vai a zero, tá? Então o mínimo dele aí é 2 mais ou menos, né, que é o raio inicial, tá? E vai um pouquinho além de 4, tá? Então ele fica oscilando senoidalmente, né? Okay? Em torno desses dois valores, ele não vai a zero, cuidado, tá? E aqui está o ângulo, né, contra o tempo também, tá? Em simulação numérica, normalmente a gente deixa o ângulo correndo, né, livremente, tá? Ele vai aumentando sempre, né, para evitar de ficar aquele gráfico de corte entre 0 e 2π, tá? Mas vocês podem notar que ele também oscila, né, okay? Senoidalmente ao longo dessa reta crescente, tá? Bom, então isso é para o raio e para o ângulo, né? E quando eu faço então para o restante, né, para a órbita, por exemplo, tá? O que eu obtenho é isso aí então, tá? No plano XY, ok? Eu tenho aqui então a órbita, né, definida, né, pelo R e pelo θ, tá? Ok? Notem que o centro da órbita é o ponto 0, 0, é a origem, né? Tá? Que é o centro da força, né? O centro da força é na origem, 0, 0. E eu tenho então a elipse, né, muito bem estabelecida, tá? Com um semi-eixo maior A, né, e um semi-eixo menor B. Ok? Tá? Aqui nesse gráfico, tá? Eu peço desculpas, está um pouco pequeno, né? Eu tenho a aceleração no eixo Y contra o raio, né, no eixo X. Tá? Então, a linha para aceleração igual a zero, né, tá nessa linha aqui. Okay? Então, eu tenho acelerações positivas, né, maior do que zero, tá, para raios pequenos, e acelerações negativas para raios grandes, né, aquilo que a gente já vinha comentando, né, e está aqui, tá, saiu também na simulação numérica, né, ou seja, quando o raio se torna grande, a aceleração se torna negativa e puxa na direção do centro, né. Então, para raios grandes eu tenho uma força maior, né, que puxa na direção do centro. Para raios pequenos, né, B é o menor raio possível aqui nessa situação, tá, eu tenho acelerações positivas expulsando para o centro, então aí o raio volta a aumentar. Tá? E isso ocorre de forma periódica, obviamente. Né? Tá? Então, volto a falar, né? Aquela construção de argumentos que a gente fez antes da solução numérica, né, já nos mostra, um paliativo, né, para nos mostrar se a simulação numérica está correta ou não, porque tem isso também, né? Eu vou simular numericamente, o que vai dar? Não sei, eu tenho que ver. Né, mas será que a minha simulação está certa? Né? Ela está coerente? Então, assim, é preciso fazer uma pré-análise sempre antes de partir necessariamente para a simulação numérica. Tá? Então, a gente sabe que, obviamente, a gente consegue, né, construir o resultado de forma correta. Bom, eu não mostrei aqui, mas é possível, né, com a simulação numérica que eu construí, também fazer ali os dois extremos, né, o movimento circular e o movimento retilíneo. Tá? Não vou reproduzir aqui, mas obviamente, se vocês fizerem, né, uma programação qualquer, em um software qualquer, ou mesmo uma programação pura, né, em Python, tá? Verifiquem se os dois extremos ocorrem na simulação de vocês. Tá? Isso também é um teste, né? Ou seja, com os parâmetros adequados eu tenho que obter um movimento harmônico simples, unidimensional, né? Ou um movimento circular uniforme, tá? Mudando os parâmetros iniciais. Tá? Então, isso é um teste também para simulação. Beleza? Então, bom, tá bonito, né, assim, é legal, tal, né, mas tem um porém aqui, né, por isso que eu coloquei lá no início, né, resolução e uma boa lição, né. Quando a gente viu que a força central era dependente de R, a gente falou, puxa vida,
Então vamos usar as coordenadas polares, né? Afinal de contas, com isso a gente evita problemas, né, de equações diferenciais de segunda ordem não linear, né? Não foi o que ocorreu. A gente acabou batendo com esse problema, né? E a gente ignorou totalmente a ideia de tentar por coordenadas cartesianas, né? E sei lá, né? Vamos ver o que acontece, né? Se de repente por coordenadas cartesianas ficar mais fácil, né? Por alguma razão qualquer, sei lá, né? Vamos tentar montar, né? E ver o que acontece. Pode ser até que de repente, por coordenadas cartesianas, a simulação numérica ficasse mais fácil, sei lá. Vamos ver então. Bom, quando eu coloco então a componente da força, né, na direção x, por exemplo, aqui estou exemplificando só para a direção x, né, eu vou ter então a força central, F de R, né, vezes cosseno θ, tá? Isso é a componente x da força central. Tá? Então, quando eu substituo por extenso, F de R, né, vai ficar menos K vezes R, vezes cosseno θ. Mas como eu estou trabalhando com coordenadas cartesianas, eu tenho que substituir R e o cosseno θ pelos equivalentes cartesianos, né? Então, R vai ficar raiz de x² mais y², né? E o cosseno θ é x sobre R, né? Ou seja, x sobre a raiz de x² mais y². A raiz, então, corta, o R corta, né? E eu vou ficar com uma força menos kx. Muito fácil, né, de resolver essa questão. Da mesma forma, para y, o raciocínio é idêntico, né? Eu vou ter menos k vezes r seno θ e vai dar na mesma, né? Eu vou ter que na componente y a força é menos ky. Então, eu chego à conclusão seguinte, né? Eu vou ter um oscilador harmônico bidimensional com frequências iguais nas duas direções, né? O ômega zero vai valer para a x e a y, tá? Então eu tenho, né, a x igual a menos k sobre m vezes x, né, que é menos ômega zero quadrado vezes x, ok? E da mesma forma, a aceleração em y vai ser menos ômega zero quadrado vezes y, tá? Ora, se eu substituir a x e a y, né, pelas diferenciais de segunda ordem, né, d2x dt2, por exemplo, né, aqui nessa situação, eu vou ter equações diferenciais que a gente conhece bem, né, são equações diferenciais do movimento harmônico simples, tá, nas duas direções, x e y. Tá? Então eu tenho as soluções muito bem definidas, né? X de t, né, vai ser a amplitude em x, né, vezes cosseno de ômega zero vezes t mais a defasagem em x, e y de t vai ter a sua amplitude, a de y, vezes cosseno de ômega zero t mais a defasagem em y. Então está solucionado, isso é solução analítica, né, para x e para t, para as duas direções. Tá? A única coisa que eu preciso para completar a solução é definir, né, a amplitude em x e y e as defasagens de x e y. E com isso, voilà, né? A solução analítica está pronta, em 3 passos. Né? Okay? Bom, dessa forma, né, se eu quiser definir as defasagens e as amplitudes, né, eu vou precisar definir as velocidades nessas duas direções, o que não é complicado, porque, veja bem, né, voltando um pouquinho lá, né, se eu quiser, por exemplo, a velocidade em x, né, eu basta derivar essa expressão, o que é trivial. Né? A velocidade em x vai ser menos ômega zero vezes ax, vezes seno de ômega zero t mais delta x. Né? Lembrando que a derivada de cosseno é menos seno. Tá? Okay? A mesma coisa vai se proceder para a velocidade em y. Tá? Então, eu vou ficar com seno de ômega t delta x, né, para a velocidade, e cosseno de ômega t mais delta x para as posições. Tá? Agora, quando t igual a zero, né, condição inicial, né, eu fico com x0 igual a ax vezes cosseno de delta x, porque esse termo vai a zero. Né? Da mesma forma, a velocidade inicial em t vai ser
menos ômega zero vezes A de x vezes seno delta x, tá? Porque o t é zero. Então, eu consigo definir completamente, né, os termos de defasagem e amplitudes tendo as condições iniciais. Tá? Então, a tangente, né, da defasagem, tanto para x quanto para y, vai ser menos a velocidade inicial nessa direção, dividido pela posição inicial, vezes ômega zero, tá? Tanto para x quanto para y. Com isso, então, eu consigo definir os ângulos de defasagem nas duas direções. Uma vez que eu defino essas defasagens, automaticamente as amplitudes ficam definidas pela posição inicial e pelo cosseno da defasagem, tá? Para x e para y. Então, com um conjunto de condições iniciais, eu consigo determinar, tá, completamente o sistema. Okay? Por incrível que pareça, né, aquilo que a gente estava suspeitando, né, de que em coordenadas cartesianas a solução fosse ficar muito complicada, foi o contrário. Né? Okay? Via de regra, a gente tem muita facilidade de resolver. Tá? Então, é importante falar isso. Tá? No caso de... no caso das soluções, né, em mecânica, tá? Tem que tomar muito cuidado. Tá? Às vezes a gente acha que vai para um caminho por causa da força e, na verdade, outro caminho nos indica uma solução muito mais simples. Tá? Mesmo quando o problema não tem solução analítica em qualquer sistema de coordenadas, tá? Às vezes, mesmo para resolver numericamente, fica mais fácil num sistema de coordenadas do que no outro. Né? Leva a menos erros numéricos. Tá? Depois a gente vai comentar um pouco isso. Então, assim... qual a regra, né? Não há regras, tá? Então, é sempre bom tentar montar os sistemas, né? A solução dos sistemas, a solução, né, do problema, nos vários sistemas de coordenadas possíveis para ver o que realmente é mais fácil. Tá? Com o tempo, você vai adquirindo maturidade e vai vendo essa questão, né? Mas aqui eu fiz questão de mostrar que esse problema, né, que é um problema que parece ser mais ou menos simples, né, e tudo indica, né, que a solução vai sair por coordenadas polares, na verdade, por coordenadas cartesianas, fica muito mais simples e a gente chega numa solução analítica bonita, bacana. Tá? Então, cuidado, tá, gente? Isso daqui realmente é um exercício de lição. Né? Bom, então eu mostro a comparação agora dessa solução analítica completa cartesiana, né, com o anterior. Né? É sempre bom a gente comparar para mostrar que deve dar a mesma coisa. Né? Então, lembrando, né, os parâmetros iniciais que eu tenho, ômega 0 igual a 3, R0 igual a 2, θ 0 igual a 60, VR0 igual a 0 e lambda igual a 25. Quando eu translado isso, né, para as velocidades em x e y iniciais, as posições x e y iniciais, tá? Isso vai ficar a critério de vocês também fazer exercício, eu aconselho que façam, tá? Para verificar que as defasagens são essas e as amplitudes são essas, tá? Em x e y. Então eu vou ter uma defasagem de 74,51 graus em x e uma amplitude em x de 3,744 metros. Tá? Uma defasagem y de menos 50,26 graus e uma amplitude em y de 2,709 metros. Tá? Quando eu levo isso então na solução, né, e levanto a órbita, né, ok? A gente pode notar, né, que a solução numérica polar anterior, né, numericamente, obtida numericamente, é igual a solução analítica cartesiana. Ainda bem, tem que ser, né, porque o problema é o mesmo. Né? Tá? Inclusive aqui, né, eu vou fazer vocês notarem o seguinte, né, percebam que aqui está meio grosso o traço, né, se a gente comparar com relação a isso. Né, em alguns pontos o traço está meio grosso. Tá? Isso não é defeito da figura, nem da tela, nem de nada. Tá? Basicamente é o seguinte, numa solução numérica, como eu fiz 80 mil iterações, né,
é comum a gente ter o chamado erro numérico computacional, né? O que é isso, né? Por mais que você faça as equações bem feitas, né, ou seja, na solução numérica, e por mais que você dobre lá a precisão, problemas de arredondamento vão começar a aparecer e são progressivos, né? Isso significa que aos poucos, né, a solução numérica vai saindo da órbita original e ela pode até divergir se você fizer um conjunto de interações muito grandes, né? Isso é um problema conhecido, né, na parte computacional e que não tem solução, tá? Você tem que trabalhar até um certo limite onde a sua solução não diverge, né? Ok? Ao passo que na solução analítica é sempre a mesma, né? Então não tem problema, né, numérico, tá? Então, assim, só para dar um alerta com isso, né, que assim, na solução numérica tem essa questão, mas dentro dos erros, né, normais e aceitáveis, a gente vê que a solução é exatamente a mesma, né? Tá? Ok? Então, fica aí a lição, tá, gente? Tá? Procurem sempre tentar resolver o problema em mais de um sistema de coordenadas, tá? Porque, assim, até pegar a vivência, né, qual vai ser a facilidade, qual vai ser a complexidade maior, demora, né? E isso aí é um aprendizado por de fato. E vai ter situações reais na vida, né? Que se vocês tiverem que pesquisar com isso, que nunca vai ser trivial, né, descobrir qual é o melhor sistema de coordenadas para trabalhar, tá? Realmente só experimentando para ver, ok? Bom, beleza, com isso a gente então encerra a parte de movimentos no plano, tá? Hoje nós vamos começar a falar de movimentos tridimensionais, né, em 3 dimensões, tá, no espaço. Hoje nós vamos se ater apenas à apresentação dos sistemas de coordenadas, né, como que a gente estabelece os vetores posição, velocidade e aceleração nesses sistemas, tá? E basicamente vai ser isso hoje, né, na parte de 3D. Tá? Depois a gente vai dar continuidade, obviamente, ao longo do curso. Bom, uma das coisas que a gente precisa comentar é que quando a gente vai fazer análise em 3D, a gente vai ter complexidades semelhantes, né, ou até piores do que no 2D, mas certamente vai ter que utilizar vetores. Tá? Essa ideia, né, da decomposição vetorial do movimento, ela continua, tá? E ela vai ser bastante importante, né, para trabalhar. Às vezes o movimento parece extremamente complicado quando a gente olha ele sendo executado em 3 dimensões, mas quando você faz a decomposição vetorial, ele pode até se transformar, né, em análise bastante simples nas 3 direções consideradas. Tá? Então, é importante, né, que essa questão do trabalho com vetores, né, tanto decomposição quanto operações algébricas, né, simples, quanto o cálculo vetorial vão estar presentes. Tá? Isso daí não vai ter jeito. Né? Tá? E é importante falar também que, embora assim, né, a introdução de mais de um grau de liberdade, né, ou seja, nós vamos agora ter 3 dimensões, tá? Aumenta logicamente a complexidade, mas em algumas situações chaves, né, com condições físicas peculiares, a gente pode reduzir o problema a 2 dimensões. Tá? Isso a gente vai ver algumas situações em que isso ocorre que são de grande importância, né, na solução de problemas físicos, tá? Ok? Certo, então. Bom, vamos começar então quais são, né, os sistemas de coordenadas que a gente utiliza em 3 dimensões, tá? Bom, o primeiro sistema é o chamado sistema retangular, né, que é uma extensão de coordenadas cartesianas para 3 dimensões, né? Então nós temos as tradicionais x e y, né, que são lineares, tá? Introduzimos agora a coordenada z perpendicular ao plano xy. Tá? Todas as 3, então, são coordenadas espaciais. Né? Por exemplo, posição A aqui eu tenho xa, ya, za. Tá? E essas 3 direções x, y, z, né, são invariantes no tempo. Tá? É o único sistema de coordenadas cujas direções são invariantes no tempo. Tá? Então, se eu quiser fazer, por exemplo, a derivada, né, dx unitário dt, ela é sempre zero, porque a direção x não varia no tempo. Tá?
Então vem a pergunta, né? Como que eu descrevo o movimento, né, de uma posição A para uma posição B, né? Ok? Esse movimento ele vai ser uma trajetória qualquer, tridimensional, tá? Ok? E cabe a gente então tentar descrever, né, S de T, né, da posição A para B, e isso obviamente só pode ser feito, né, de modo simplificado, como a decomposição do movimento nas três direções. Tá? Então, o S de T fica como função de x de t, y de t, z de t. Né? Se eu conseguir descrever como x, y e z variam no tempo, né, eu descrevo S de t. Tá? Eventualmente, né, se o parâmetro t, que é comum às três direções, puder ser colocado em evidência, né, eu posso eventualmente fazer com que z seja uma função de x e y. Isso não vai ser verdade sempre, né, pode ocorrer, tá, mas eu posso parametrizar sim o movimento em função do tempo em algumas situações. Tá? Entendam que aqui z igual a f de xy não descreve uma superfície, tá? Ele descreve uma curva. Ok? Então cuidado, né, com essa notação normalmente descreve superfícies. Aqui a gente está descrevendo só uma curva, né? Ou seja, eu posso determinar z de acordo com x e y. Tá? Ok. E como é que fica a questão do vetor posição, né, em coordenadas retangulares? Tá? Bom, ele vai ser similar, né, ao que a gente já viu em coordenadas no plano, né? Ou seja, agora eu ganho mais um grau de liberdade, que é o z de t na direção z. Tá? Então, o meu vetor posição, né, ele sempre vai dar origem até o ponto de interesse, né? Só que agora em três dimensões, então eu tenho uma composição vetorial, né? X vetor, Y vetor, Z vetor, somados me dá o R de t. Tá? Bom, como características, então, o módulo, né, do R vai ser, né, estabelecido pela soma quadrática, né? Tá? Isso aqui vocês podem fazer, né, estabelecendo o triângulo, né, origem, ponto de interesse, projeção no eixo, no plano XY. Tá? Então eu tenho aqui, né, Z mais essa projeção, né, da origem até o ponto de projeção ao quadrado, e isso daqui é x quadrado mais y quadrado. Tá? Okay? Então trigonometria mostra isso, né, a soma quadrática. Tá? Isso vai dar então o módulo do R. Tá? A direção do vetor posição ela é estabelecida, a exemplo do que aconteceu em duas dimensões, né, pela contribuição ponderada nas três direções, né, ponderada pelo raio, ou pelo módulo do raio. Então, x sobre r, y sobre r, z sobre r. Né? Então, essa direção, né, que R aponta, tá, pode ser estabelecida vetorialmente, né, em termos de um vetor unitário. Tá? Então, se eu fizer aqui, né, o módulo desse vetor unitário, ele vai dar 1, né, porque a soma quadrática dessas quantidades ponderadas, obviamente, vai dar igual a 1. Tá? Okay? Bom, e por fim, a direção de R, né, exemplo do que era em duas dimensões, tá? Ela vai sempre dar origem para o infinito, né? Ou seja, o domínio de R é sempre positivo, tá? Eu nunca vou ter um raio negativo, né? Tá? Ok? Eu posso ter até a direção, tá? A direção, não, perdão, o sentido, né, negativo, tá? Ou seja, né, eu estou indo, por exemplo, do ponto B para a origem, então eu estou indo, né, no sentido menos R, né? Tá? Mas eu nunca vou ter um raio negativo. Tá? Então cuidado. Tá? O sentido de crescimento de R é sempre radial, né? Ou seja, do zero para infinito. Tá? Bom, o vetor velocidade, então, né, ele vai ficar, né, a exemplo do que a gente viu em duas dimensões, eu não vou reproduzir aqui novamente, né? É sempre bom lembrar, né, que a velocidade é na trajetória, tá? Então, eu vou ter um elemento infinitesimal de trajetória definindo a velocidade instantânea, né, ds dt, mas a gente sempre pode provar, né, na soma vetorial, tá,
que ds é igual a dr, né? Isso a gente fez em 2 dimensões, eu não vou reproduzir aqui de novo, porque é a mesma coisa, tá? Então, a minha velocidade instantânea, né, ao longo da trajetória pode ser definida como dr, né, o vetor posição, dt. Tá? Então, a derivada instantânea naquela posição, né, em relação ao tempo do vetor posição. Okay? Bom, quando eu faço dr dt, né, lembrando que o r, só voltando um pouquinho aqui, tá, o r é isso, né? Tá? Se eu for derivar em relação ao tempo, volto a falar, tá? dx unitário dt, né, porque aqui é um produto, né? Eu tenho o módulo vezes o vetor unitário, tá? Mas dx unitário dt é zero, tá? Essas direções x unitário, y unitário e z unitário, elas são invariantes no tempo, tá? Elas não têm como serem alteradas, tá? Então, com isso, né, a velocidade ela vai só depender das derivadas dos módulos, né, de x, y e z. Tá? Okay? De modo, então, que eu posso descrever, né, o vetor velocidade com 3 componentes, uma em cada direção. Tá? Velocidade em x, velocidade em y e velocidade na direção z. Tá? De modo similar, eu também tenho as acelerações. Tá? Lembrando que o vetor aceleração também pode ser descrito, né, como a derivada de segunda ordem, né, do vetor posição. Né? Na verdade é S, mas eu tenho essa equivalência com o vetor posição. Tá? E de novo, né, eu vou ter as derivadas só dos módulos, né, de segunda ordem. Tá? De modo que também eu posso descrever a aceleração, né, como um termo na direção x, um termo na direção y, um termo na direção z. Ok? Perfeito. Bom, além das coordenadas retangulares, eu tenho outros 2 tipos de coordenadas, né, de sistemas de coordenadas. Tá? O primeiro que a gente vai analisar são as chamadas coordenadas cilíndricas. Né? Então, acompanhe aqui. Nas coordenadas cilíndricas, eu tenho 2 coordenadas, né, espaciais e uma angular. Tá? Então, eu tenho a coordenada ρ, tá, ou a direção ρ, tá, que é igualzinho a coordenada r polar. Okay? Eu tenho a coordenada z, né, que é igualzinha ao z retangular. Tá? E eu tenho o ângulo φ, que é igualzinho ao θ polar em 2 dimensões. Tá? Então, ρ e φ são iguaizinhos às coordenadas polares que a gente já utilizou. Né? São no plano XY, inclusive, também. E a direção z retangular também é usada nesse sistema de coordenadas. Tá? Então, quando eu quero fazer as conversões, né, de coordenadas polares para coordenadas retangulares, é muito simples. Tá? Porque a conversão para x e para y é a mesma das coordenadas polares. Tá? Então, vai ser ρ vezes cosseno φ, né, para x, e ρ vezes seno φ para y. E o z é o próprio z retangular. Tá? Então, não tem mistério. Né? Da mesma forma que se eu quiser passar de coordenadas retangulares para coordenadas cilíndricas, né, eu tenho aqui, a princípio, a conversão também simples, que a gente já sabe, né, lá das coordenadas polares em 2 dimensões. Tá? Então, eu tenho aqui, né, o ρ vai ser a raiz de x quadrado mais y quadrado. O ângulo φ vai ser o arco tangente de y sobre x. E o z vai ser o próprio z. Tá? Então, não tem mistério com relação a essas 2 conversões. Tá? Bom, e como é que fica raio vetor, velocidade e aceleração nesse sistema? Tá? Bom, basicamente, né, eu tenho que, antes de partir, né, para essas definições, né, eu analisar aí as chamadas variações direcionais. Né? Por que isso? Né? No sistema retangular, como eu já comentei, as direções não variam. Né? X unitário, Y unitário e Z unitário são invariantes no tempo. Tá? Porém, nesse sistema de coordenadas cilíndricas, tá,
a direção dessas coordenadas muda, né? Por quê? Porque, por exemplo, na medida em que o objeto se movimenta, né, o ângulo φ muda, tá? Okay? Inclusive a sua direção, né? Tá? A direção do vetor. E ρ também, né? Ρ também muda a direção, tá? Então, as variações direcionais elas vão acontecer em função da movimentação do próprio corpo que está sendo acompanhado, tá? Com isso, então, eu preciso levar isso em conta, né, na hora de estabelecer, por exemplo, as velocidades lá na frente, tá? Então, as variações direcionais, tá, a gente pode analisar, por exemplo, com relação às direções invariantes x e y, né? Por quê? Porque a coordenada z cilíndrica é igual à coordenada z retangular. E ela não vai variar na direção, tá? Então, z não varia na direção, ela sempre é a mesma, né? Porém, ρ e φ variam. Só que essa variação, né, do ρ unitário e do φ unitário, a gente já viu em coordenadas polares bidimensionais, tá? E vai ser exatamente a mesma coisa, né? O ρ aqui, né, projetado, né, vai ter a contribuição de x cosseno φ, tá, positiva, tá? E de y seno φ também na direção positiva, tá? A contribuição para φ, né, vai ser uma parcela negativa, nota que é para φ menor que zero, né, de x, tá, que é x seno φ, okay, projetado nesse eixo, né, e y cosseno φ, né, projetado nesse eixo, mas na direção positiva, tá, ok? Então essas contribuições, né, a gente já viu, né, essas variações direcionais a gente já viu em coordenadas polares, são iguais, né? Não tem diferença, ok? Bom, o que vai definir aqui, né, que quando a gente está com duas dimensões, né, x, y, mais uma terceira z, tá, eu tenho que tomar cuidado com o vetor posição, tá? Porque lembre-se, né, a velocidade vai ser dr dt, né, sempre o vetor posição, sempre a variação temporal do vetor posição. E o vetor posição R, né, que é esse que vai da origem até o ponto de interesse, tá? Se vocês notarem, né, nesse plano aqui, ó, formado pelo ponto de interesse, coordenada Z, né, origem, projeção do ponto de interesse no plano XY, tá? Esse plano aqui, okay? Se vocês perceberem, o vetor R é a diagonal dele, né, tá? Desse retângulo, ok? Então, por ser a diagonal, eu tenho um triângulo retângulo, né, formado por R, Z e ρ. Tá? Okay? De modo, então, que eu vou ter a soma vetorial, né, de ρ mais Z me dando R. Tá? Que é o que está escrito aqui. Tá? Então, R vai ser ρ vetorial mais Z vetorial. Tá? Que aqui eu estou abrindo, né, em ρ vezes ρ unitário, né, módulo de ρ vezes ρ unitário, mais z vezes z unitário. Tá? Então, quando eu faço vetor velocidade, eu tenho a derivada temporal, né, de R. Tá? Aqui, então, eu vou ter uma aplicação, né, da derivada do produto. Tá? Então, derivada do primeiro vezes ρ unitário, né, que é o segundo, mais o primeiro, que é ρ modular, vezes dρ unitário dt. Tá? Lembrando que essa derivada temporal ela existe e ela precisa ser calculada. Tá? Dá conta de como é a variação temporal da direção do vetor ρ. Okay? E aqui eu também tenho um produto, só que eu lembro, né, a direção z é invariante no tempo. Tá? Então só vai aparecer o termo da derivada do módulo. Tá? Então, se eu quiser saber essa derivada, eu tenho que voltar lá, a gente já fez isso em coordenadas polares, mas eu só vou reforçar aqui, né? Eu tenho que derivar isso com relação ao tempo, né? Então, eu vou ter x unitário vezes a derivada do cosseno, que é menos seno, ok? Tá? Vezes dφ dt, né? Que tem a derivada do argumento interno, mais y unitário vezes a derivada do seno, que é cosseno, né? Vezes dφ dt. Tá? Então, eu chego à conclusão que dφ unitário dt vai ser φ unitário vezes dφ dt. Ok?
Então, quando a gente leva isso aqui, né, no vetor velocidade, eu tenho as três direções aqui contempladas, né? Eu tenho esse termo, que está na direção ρ, né, dρ dt, tá? Mais ρ dφ dt na direção φ, que é esse termo aqui, mais dz dt na direção z. Tá? Também tenho três componentes da velocidade, que era o de se esperar, né? Já que a gente tem três coordenadas nesse sistema. Tá? Bom, essas velocidades elas ganham nomes, tá? Mas volto a falar, né? Isso eu já tinha citado lá na outra aula. Esses nomes vocês não precisam decorar, não. Tá? É mais importante ter isso em mente, né? Puxa vida, independente do sistema de coordenadas 3D que eu tenho que ter componentes de velocidade nas três direções. Tá? Então a componente radial, né? A componente de ρ, né? Ganha aí o nome de velocidade planar, tá? Porque ela está no plano XY, né? Ela é uma velocidade radial no plano XY. Okay? Aqui eu tenho a chamada velocidade azimutal, tá? Okay? Também está na direção XY, né? Tá? Na direção φ, né? Ao longo do plano XY, perdão. E ela dá conta aqui da velocidade com que esse arco, né, é descrito. Tá? Notem que mesmo com ρ constante, né, se o ângulo varia, eu tenho velocidade azimutal. Ok? E o último termo, né, que é a velocidade na direção z, pode ser chamada também de velocidade vertical, muito embora nem sempre o eixo z no problema, né, mesmo que eu trate com coordenadas cilíndricas, vai estar necessariamente na direção vertical, né? Mas é dito aqui, né, por conta aí da construção, né, do sistema de coordenadas como velocidade vertical. Tá? O mais importante não são os nomes, volto a dizer, mas é entender, né, que eu tenho componentes de velocidade nas três direções, né, decorrentes das variações nas três direções, tá? dρ dt, dφ dt, dz dt. Tá? São variações em módulo. Ok, e as acelerações, como é que ficam? Bom, para fazer as acelerações, né, obviamente eu tenho que derivar a velocidade. Tá? E quando eu fizer isso, vai aparecer uma quantidade de termos grande, né, porque cada um daqueles três termos eu posso abrir em mais de um, né, dependendo da situação. Tá? Então, por exemplo, né, aqui eu fiz por extenso, tá, para esse sistema de coordenadas. Tá? Então, esses dois primeiros termos, né, advêm do termo de velocidade na direção ρ. Eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo, mais o primeiro vezes a derivada do segundo, e de novo a gente vai ter que fazer esse dρ dt, a exemplo do que a gente fez com a velocidade. No caso da velocidade na direção φ, aquele termo de velocidade se abre em 3 na aceleração. Né? Eu tenho a derivada do primeiro vezes o segundo vezes o terceiro, mais o primeiro vezes a derivada do segundo vezes o terceiro, mais o primeiro vezes o segundo vezes a derivada do terceiro. Tá? E essa derivada aqui também tem que ser avaliada lá, né? No unitário de φ. Tá? E por fim, o último termo, né, como z é invariante, né, eu vou ter só a derivada de segunda ordem da coordenada z. Tá? Então, quando eu faço, né, explicitamente essas duas derivadas, né, de vetores unitários ρ e φ, né, e reorganizo, né, o vetor aceleração nas três direções, eu tenho termos nas três direções, sendo que em duas delas, né, eu vou ter mais de um termo. Né? Okay? Então eu tenho 5 termos de aceleração, cada um dos quais vai ter nomes específicos. Tá? Esses nomes específicos, a princípio, volto a falar, não precisa gravar, mas a gente precisa entender o que eles significam. Tá? Então vamos lá, vamos começar pela aceleração radial. Né? Radial não, perdão, né? Aceleração na direção ρ. Tá? Então eu tenho aqui, né, uma componente d2ρ dt2 que a gente chama de aceleração planar. O que é essa aceleração planar? Tá? Essa é a aceleração decorrente de variações no módulo de ρ. Tá? Então, se o módulo de ρ varia de modo não uniforme, né, eu vou ter então essa aceleração planar existente. Okay? Depois eu tenho um segundo termo na direção ρ, que a gente chama de aceleração centroplanar. Tá? Ela tem uma carinha aí de aceleração centrípeta, né?
e de fato ela pode ser entendida como uma aceleração centrípeta no plano XY. Tá? Mas o que é esse termo? Esse termo é a aceleração decorrente, né, da mudança de direção do vetor ρ. Tá? Então, o termo referente à mudança do módulo e o termo referente à mudança da direção. Tá? Okay? Então, mesmo que ρ seja constante, tá? Se o ângulo φ muda, eu tenho uma aceleração na direção ρ. Tá? Okay? Então, cuidado com isso. Né? Bom, na direção φ eu também tenho dois termos. Né? O primeiro termo é a chamada aceleração azimutal. Tá? Okay? Essa aceleração azimutal é a aceleração decorrente na direção φ, tá? Da variação do módulo de φ. Tá? Então, se o módulo de φ varia de forma não uniforme, tá? Eu vou ter então esse termo de aceleração azimutal, né, aparecendo. Okay? O segundo termo aí, né, é chamado de aceleração de Coriolis azimutal. Né? Nota que ele tem uma cara de fato de aceleração de Coriolis, né, e de fato é uma aceleração de Coriolis no plano XY. Tá? Mas o mais importante aqui é entender que esse termo, né, é a aceleração decorrente da mudança de posição do vetor φ. Tá? Então eu tenho o termo decorrente da mudança do módulo e o termo decorrente da mudança de posição. Okay? E por último, na direção z, eu tenho a aceleração vertical, né, que é a aceleração do módulo de z. Como a direção z é invariante, né, isso fica reforçado aqui, não vem o termo, né, referente à mudança de direção de z, porque a direção z não muda. Tá? Então, isso é sempre notório de ver. Né? Eu tenho um termo, né, associado à mudança de módulo e à mudança de direção quando o vetor muda de fato de direção. Né? O vetor unitário muda de direção. Ok? Perfeito, então. Vamos para o último sistema de coordenadas, que é o sistema esférico. Né? Nesse sistema eu tenho uma coordenada única linear, né, que é o... confunde-se inclusive com o próprio raio vetor, né, que é a coordenada R, tá? E dois ângulos, né, o ângulo φ, que é o ângulo polar que a gente já conhece no plano XY, tá? E o ângulo θ, né, que é o ângulo entre a direção z e a direção do raio vetor. Tá? Esse ângulo θ é contado nesse plano que a gente já citou aqui, né? Ponto de interesse, coordenada z, origem, projeção do ponto no plano XY, tá? Ok? Então, esse ângulo aqui, θ, né, é contado nesse plano, da direção z para a direção do vetor R. Tá? Esse ângulo também é chamado de ângulo zenital, tá? E o ângulo φ é chamado de ângulo azimutal. Ok? Tá? Mas isso também não é necessário vocês gravarem, tá? É só para dar aí um pouco de nome aos bois. Tá? Bom, em termos de conversões, okay, as conversões aqui são também baseadas em trigonometria. Tá? Então, se eu quiser converter coordenadas esféricas para coordenadas retangulares, né, eu tenho que usar trigonometria. Tá? Então, aqui eu tenho, por exemplo, né, o vetor R, se eu quiser projetar no plano XY, né, em função do ângulo θ, né, R seno θ, que é o cateto oposto ao ângulo, é exatamente a projeção no plano XY. Tá? Isso equivale também ao ρ, né? Ao ρ das coordenadas cilíndricas, ou ao R das coordenadas polares bidimensionais. Tá? Então, R seno θ é a projeção de R no plano XY. Tá? E ele aparece aqui, R seno θ. Então, eu tenho ρ cosseno φ para x, né? O ρ é R seno θ, então R seno θ cosseno φ para x, e eu tenho ρ seno, né, que é o cateto oposto, igual a y, né? Tá? Ρ seno φ, ok? Sendo que o ρ é R seno θ, tá? Para y, então vai ficar R seno θ seno y, ok? Bom, e por fim, né, para z, tá?
nesse plano que está aqui, eu tenho o triângulo Z, origem, ponto de interesse, tá? O Z é o cateto adjacente à hipotenusa, que é o R, tá? Então, R cosseno θ me dá Z. Tá? Bom, as projeções, né, ao contrário, né, as conversões contrárias, né, se eu quiser passar de coordenadas retangulares para coordenadas esféricas, tá? Eu tenho então, né, R vai ser definido pelo módulo, né, isso a gente já viu aí no vetor posição, né, tridimensional, tá? Então R vai ser a raiz de x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado, tá? O θ existem duas maneiras de a gente determinar, tá? A primeira é a que está aqui indicada, né? Θ vai ser, né, o arco tangente do cateto oposto sobre o cateto adjacente, né? O cateto oposto é ρ, né? O cateto adjacente é z, e ρ, em termos de coordenadas retangulares, né, vai ser a raiz quadrada de x quadrado mais y quadrado. Tá? Então, se eu dividir essa raiz por z, tirar o arco tangente, isso me dá, então, o valor de θ. A segunda maneira é utilizar os valores de z e de r, né? Ou seja, né, como z é o cateto adjacente, né, à hipotenusa, tá, em relação a esse ângulo θ, o θ também vai ser o arco cosseno de z sobre r. Tá? Então, eu poderia colocar aqui arco cosseno de z sobre a raiz, né, porque o r é essa raiz toda, né, sobre a raiz de x quadrado mais y quadrado mais z quadrado. Tá? É uma outra maneira também de determinar, né, o θ baseado só nas coordenadas retangulares. Tá? As duas maneiras são possíveis de serem utilizadas. E por último, para o ângulo φ, né, que é esse ângulo polar aqui no plano XY, tá, vai ser da maneira tradicional que a gente aplicou em coordenadas polares, bidimensionais, e nas coordenadas cilíndricas tridimensionais. Tá? Φ vai ser simplesmente o arco tangente de y sobre x. Ok? Perfeito. Então, definidos isso, né, vamos definir então o vetor posição, a velocidade e aceleração nessas coordenadas, mas para isso a gente precisa ver primeiro, né, os variantes direcionais. Tá? Ok. As variações direcionais é bom a gente fazer em duas etapas. Tá? Vamos fazer uma primeira etapa nesse plano aqui, que a gente já vem comentando, né? Ponto de interesse, Z, origem, projeção do ponto de interesse no plano XY. Tá? Vamos fazer então as variações direcionais com relação, né, a esse plano. Então esse plano, né, é formado pela direção Z e pela direção ρ, né, no plano XY. E aqui eu tenho definido também o raio vetor, né, nas coordenadas esféricas, tá? E θ, né, que está na direção perpendicular ao R. Okay? E aqui, se vocês notarem, né, o θ cresce, né, de Z para R, então, portanto, né, a direção do θ estaria aqui para baixo do plano XY, né, como está aqui explicitado. Tá? Então, quando eu faço essas projeções, né, projetando ρ e Z nas direções R e θ, eu tenho as seguintes projeções. Tá? Vamos primeiro para R. Né? Então, se eu quiser projetar ρ em R, né, eu tenho essa parcela aqui, que é o cateto oposto ao θ. Né? Então, vai ser ρ seno θ projetado na direção positiva de R. Tá? Então, ρ seno θ. O Z, né, é o cateto adjacente a θ. Então, ele vai ser projetado como Z cosseno θ também na direção positiva de R. Tá? Então, Z cosseno θ. Okay? Para a direção θ unitário, notem, né, o ρ é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, ele é projetado como ρ cosseno θ na direção positiva de θ. Tá? Então, está aqui, ρ cosseno θ. E o Z, né, ele é aqui, né, se eu projetar em relação ao ângulo θ, né, ele é o cateto oposto, tá? E ele vai ser projetado na direção negativa de θ. Tá? Então, Z seno θ, né, que é essa quantidade aqui, ela é projetada na direção negativa de θ.
tá? Por isso que aparece o sinal negativo aqui. Ok? Então, os direcionais R e θ em função de ρ unitário e Z unitário estão aqui explicitados. Só que eu quero, de novo, né, em função das direções invariantes, né, que são x unitário, y unitário e R unitário. E Z unitário, perdão. Então, Z unitário já aparece aqui, mas eu tenho que substituir esse ρ unitário, né, por x unitário e y unitário. Tá? Então, para isso, a gente faz uma segunda análise no plano XY. Só que essa análise, né, a gente já está careca, né, de fazer. Tá? Eu, pelo menos, estou. Né, já estou careca já começando a ficar careca de fazer. Tá? Ou seja, né, eu tenho aqui a direção ρ e a direção φ, e isso aqui é exatamente a mesma projeção que a gente já fez em coordenadas polares bidimensionais. Nas coordenadas cilíndricas, né, tridimensionais, é exatamente a mesma coisa. Tá? Então, eu tenho como definir o ρ em função de x e y. Tá? Ou seja, né, voltando um pouquinho, esse ρ que aparece aqui, né, para R unitário e θ unitário, a gente sabe como defini-lo. Tá? Aqui, ó, em função de x unitário e y unitário. Tá? Então, quando eu somo, né, essas duas análises nas variações direcionais, para ter, de fato, os direcionais de R, θ e φ em função dos invariantes x, y e z, eu tenho o seguinte aspecto. Tá? R unitário, né, vai ser x unitário seno θ cosseno φ, mais y unitário seno θ seno φ, mais E unitário cosseno θ. Tá? O θ unitário tem uma expressão similar, né? Cosseno θ cosseno φ na direção x, cosseno θ seno φ na direção y, e menos seno θ na direção z. Tá? E por fim, o φ unitário vai ser igual ao de coordenadas polares bidimensionais e de coordenadas cilíndricas tridimensionais. Né? A direção dele permanece porque o vetor é o mesmo. O que é importante a gente notar, né, nesses direcionais? Tá? Que eles dependem de como variam os ângulos θ e φ, tá? Basicamente. Tá? Então, a variação dessas direções vai ser em função das variações de θ e de φ em relação ao tempo. Tá? Bom, a gente já vai tirar aqui as derivadas temporais direcionais, tá? Porque elas vão ser de interesse na hora de determinar os vetores de velocidade e aceleração. Tá? Eu recomendo fortemente que vocês façam essas derivadas temporais direcionais em casa. Tá? Eu aqui já estou colocando os resultados finais, né? Porque se eu for abrir, por exemplo, né, derivar o termo R aqui, né, R unitário, em função do tempo, né, eu vou ter aqui dois termos, né, dθ, dφ, né, ok? E isso vai começar a carregar, tá? Ok? Então, assim, para fazer essas derivadas todas aqui, depois verificar, puxa vida, isso é θ unitário, isso é φ unitário, etc. e tal, tá? Eu aconselho que vocês façam em casa, tá? Que não deixem de fazer, tá? Não é um exercício que eu vou cobrar como uma avaliação, mas é preciso que vocês façam para entender como é que a gente chegou nesses resultados aqui, tá? Bom, em suma, quando eu faço a derivada, né, do vetor unitário R, por exemplo, em relação ao tempo, o que me dá é que eu vou ter componentes em duas direções, né, na direção θ e na direção φ, e que dependem basicamente de como varia θ e como varia φ. Ok? Tá? Então, por exemplo, né, dr unitário dt vai depender da taxa, né, com que o θ varia no tempo, na direção θ, mais seno θ vezes a taxa com que φ varia no tempo na direção φ. Se vocês notarem, né, a derivada de θ em relação ao tempo, ela também depende das outras duas direções dos outros vetores. Né? Ela vai ter variações na direção R e na direção φ. Porém, ela continua dependente das variações de θ e de φ. Tá? Okay? E por último, né, a variação na direção φ depende basicamente de como φ varia no tempo. Tá? Okay? Mas também as componentes vão estar nas direções R e θ.
Então isso é uma coisa que a gente nota, né, nas coordenadas esféricas, né, porque as três podem variar de direção. Tá? A variação temporal da direção está na direção das outras duas componentes. Tá? R de θ e de φ, de θ de R e φ, e a de φ na direção R e θ. Tá? Porém, essas três taxas elas dependem, né, de como o ângulo φ varia. Okay? Se o ângulo φ não variar, então esse termo é zero totalmente, esses dois termos são zero, e depende também de como o θ varia. Né? Porque exatamente esses dois ângulos aqui é que vão fazer o raio vetor dançar. Né? Lembrando que as outras duas direções são perpendiculares a R, se θ e φ variam, obviamente essas outras duas direções perpendiculares a R também vão variar. Né? Então é natural que a gente tenha, né, variação temporal das direções, dependente da variação temporal dos dois ângulos. Tá? Ok, não esqueçam, façam em casa, hein, gente? Não deixem de fazer. Ok, então o vetor posição, né, aqui nas coordenadas esféricas, ele está confundido, né, basicamente com o próprio vetor R, né, o vetor coordenada R. Tá? Então essa é uma vantagem das coordenadas esféricas, de modo então que esse vetor posição ele fica muito simples de ser determinado. Ele é módulo de R vezes a direcional de R. Né? Então, se eu faço vetor velocidade, eu tenho duas componentes a princípio, né? Derivada do módulo de R em relação a t na direção R, mais R vezes a derivada da direção R em relação a t. Só que a gente já viu que essa derivada da direção R, ela tem componentes nas duas direções, θ e φ, tá? Que é o que aparece aqui, ó, θ e φ. Tá? Então, o meu vetor velocidade, né, como era natural de se esperar, tem componentes nas três direções. Tá? Na direção radial, na direção de θ, do ângulo zenital, e na direção de φ, né, que é o ângulo azimutal. Tá? Essas três componentes também ganham nomes, tá? Embora não seja importante, né, vocês decorarem esses nomes. Tá? Eu tenho a chamada velocidade radial, né, okay, na direção R. Aqui eu tenho a chamada velocidade zenital, né, que é como esse arco zenital varia com o tempo. Né? Okay? Então, nesse plano aqui, né, Z, P, né, projeção de P no plano XY origem. Tá? E eu tenho a chamada velocidade azimutal, né, que é como esse arco aqui varia, né, ao longo do tempo, tá, no plano XY. Okay? Então, é totalmente projetado no plano XY, né, o braço do raio, tá, e depende de t naturalmente. Tá? Ok? E a aceleração, como é que fica? A aceleração vai ficar um pandemônio, né? Porque cada um daqueles três termos ali que aparecem na velocidade vão ser deriváveis, né? E lembrem-se, né, as direções ali envolvidas também têm derivadas temporais, né? A direção R unitário, direção θ unitária e a direção φ unitário têm derivadas, né, temporais, né? Não são nulas. Tá? Então, esse vetor velocidade, vetor aceleração vai ficar bastante complicado. Tá? Eu vou ter termos nas três direções, isso é normal, né? A gente já esperava isso. Só que cada um dos módulos aqui, né, A de R, A de θ e A de φ, vão ter três componentes. Tá? Bom, de novo eu aconselho fortemente, né, que vocês peguem, voltando aqui um pouquinho, tá? Que vocês peguem essa velocidade, né, que está aqui na tela para vocês, e derivem, né, para obter as velocidades, as acelerações, perdão. Tá? Então aqui, né, vai aparecer um produto, aqui vai aparecer um produto triplo, né, então derivado primeiro, segundo, vezes terceiro, então vão ser três termos, aqui vai dar dois termos, né? Aqui são 1, 2, 3, 4 termos, tá? Então vai ter que fazer separado cada um deles, tá? E os termos envolvendo dr, dt, né, dr unitário, dt, dθ, dt,
e dφ dt tem que ser feitos, né? A gente já fez lá atrás, a gente já sabe os resultados, então é substituir. Tá? Mas vocês já estão vendo que vai ficar uma tripa enorme, né, de termos, tá? E quando a gente faz, alguns podem ser aglutinados, né, porque são similares, tá? No fundo acaba acontecendo isso, tá? Que a gente já comentou, né? Cada um dos termos em aceleração, tá? Vão ter 3 termos associados, tá? Então a de R tem 3 termos, a de θ tem 3 termos e a de φ tem 3 termos. Façam isso em casa, hein? Precisa fazer, tá? Bom, vamos ver os termos então das acelerações, tá? De novo, volto a falar, não é importante gravar os nomes, é importante entender o que esses termos significam. Então, o A de R, né, o módulo da aceleração radial, vai ter 3 termos aqui, tá, que a gente está vendo. Tá? O primeiro termo a gente chama de aceleração radial propriamente dita. Tá? Esse termo ele surge, né, em função de variações do módulo de R, né, não uniformes. Tá? Então, se o valor do módulo de R varia de modo não uniforme, esse termo vai aparecer. Tá? D2R, dt2. Ok? Depois eu tenho um segundo termo aqui, né, que tem uma carinha aí de aceleração centrípeta, né? Ele de fato vai ser uma aceleração centrípeta nesse plano, né, que a gente vem comentando, ponto de interesse, Z, origem, projeção do ponto de interesse, tá? Que a gente chama de aceleração centrozenital. Tá? Esse termo ele surge em função, né, da variação da direção de R, do vetor R, tá? Em função da variação de θ. Okay? Então, mesmo que o vetor R seja constante, se o ângulo θ variar, tá, eu tenho essa aceleração presente. Tá? Okay? Então, isso dá conta apenas da mudança de direção do vetor R em função da mudança de θ. Tá? E eu tenho um terceiro termo que a gente chama de aceleração centroazimutal. Ela também tem uma cara de aceleração centrípeta e, de fato, ela é uma aceleração centrípeta, né, associada aqui no plano XY. Mas mais importante do que a gente entender isso é a gente entender que esse termo de aceleração radial ele surge em função da variação do ângulo φ. Tá? Então, ele me dá conta de uma aceleração em função da mudança de direção do vetor R, okay, em função do ângulo φ. Notem que mesmo que o módulo de R seja constante, né, então esse termo é zero, e o módulo de θ seja constante, o segundo termo também é zero, eu ainda assim posso ter uma aceleração na direção radial, bastando que φ mude. Tá? Okay? Então, voltando aqui, né? Okay? Primeiro termo do módulo e os dois termos seguintes em relação à direção. Tá? Como dependendo, né, de como θ varia e outro dependendo de como φ varia. Tá? Ok, então aceleração radial fechou. Bom, vamos para a aceleração na direção θ, né, do ângulo zenital. Tá? De novo vão aparecer 3 termos. Né? O primeiro relativo ao módulo e os outros 2 relativos à mudança de direção de θ. Então vamos tentar entender isso. Bom, o primeiro termo é chamado de aceleração tangenzenital. Tá? E esse termo aqui está exclusivamente ligado, né, à mudança não uniforme, né, no módulo de θ. Tá? Então, se o módulo de θ variar de modo não uniforme, eu vou ter essa aceleração presente. Tá? Okay? Ela seria uma espécie de aceleração angular nesse plano. Né? Podemos pensar assim, dessa maneira, né? Associado à aceleração angular nesse plano. Tá? Ok, o segundo termo, tá, é a chamada aceleração de Coriolis zenital. Né? Ela tem aqui uma carinha de aceleração de Coriolis, e de fato ela é uma aceleração de Coriolis
neste plano que a gente vem comentando aqui. Tá? Mas o mais importante é entender que isso aqui, né, é um termo de aceleração que surge, tá? Que surge em função, tá, da mudança do módulo do vetor R. Tá? Então, se o módulo do vetor R mudar, tá, eu tenho uma aceleração associada à direção θ, mesmo que, né, o ângulo θ varie de modo uniforme. Tá? Então, se eu tenho dθ dt constante, né, okay, dθ dt é constante, né, e dr dt varia, esse termo de aceleração aparece. Tá? Okay? E o último termo, né, na aceleração na direção θ, a gente chama de aceleração tangeazimutal. Né? Essa aceleração é uma aceleração, né, que surge em função da mudança, né, de direção do vetor θ decorrente da variação do ângulo φ. Ok? Tá? Então, de novo, né, eu tenho um termo associado à mudança do módulo de θ e dois termos associados à mudança da direção de θ. O primeiro em função da mudança de R, o segundo em função da mudança de φ. Tá? Ok? Então, mesmo que θ seja constante e R seja constante, tá? O que vai implicar que os dois primeiros termos sejam nulos, né? A simples mudança de φ me impõe uma aceleração em θ, né, decorrente da mudança de direção. Tá? Bom, e por fim aqui a última expressão de aceleração para φ, né, que é uma expressão complicada, mas também de três termos, e a gente vai ver a primeira associada ao módulo e as outras duas à direção. Tá? Então, a primeira aceleração a gente chama de aceleração tangeazimutal, tá? Ela é decorrente de variações não uniformes no ângulo φ. Tá? Então, nota que ele depende da segunda derivada. Né? Então, se φ é constante, ou mesmo, né, dφ dt é constante, esse termo não existe. Tá? Ele só vai existir se eu tiver variações não uniformes no ângulo φ. Tá? Então, é uma aceleração ligada ao módulo, né, como o módulo de φ muda. Tá? Essa daqui a gente chama de aceleração de Coriolis azimutal. Ela tem uma carinha, né, de aceleração de Coriolis, tá? E de fato ela é uma aceleração de Coriolis aí associada ao plano XY. Mas o mais importante de a gente entender é que essa é uma aceleração, né, na direção φ decorrente de variações no módulo de R. Tá? Então, mesmo que o ângulo θ seja constante e mesmo que a variação de φ seja constante, tá? Se eu não tiver variação no vetor R, essa aceleração não existe. Tá? Então, ela dá conta, né, de qual é a aceleração na direção φ decorrente da mudança do vetor R. Tá? E o último termo, né, a gente chama de aceleração azimute tangencial, tá? Ela vai ser uma aceleração na direção φ, né, decorrente da mudança do vetor φ em função de variações do ângulo θ. Tá? Então, se o ângulo θ não variar, né, okay, esse termo não existe. Tá? Então, mesmo que dφ dt seja constante, né, que implica que esse termo não exista, e mesmo que dr dt seja constante, né, perdão, que o raio seja constante, que dr dt não exista, seja zero, zerando esse termo, eu ainda posso ter uma aceleração decorrente da mudança do ângulo φ em função de dφ dt e dθ dt, tá? Desde que o ângulo θ mude. Tá? Então, assim, o que fica, né, desses termos de aceleração? Tá? Sempre importante lembrar, né? Eu sempre vou ter três termos, né, nas acelerações em coordenadas esféricas. O primeiro termo sempre decorrente da mudança do módulo, né, ou da coordenada r, ou da coordenada θ, ou da coordenada φ.
tá? E os outros dois termos são decorrentes da mudança de direção desses vetores em função das variações das outras duas coordenadas, tá? Eu sei que é bem complicado assim a gente entender, mas é importante pensar no seguinte, né? Na medida que o objeto se movimenta, né, no espaço, tá? Essas coordenadas r, θ e φ vão junto e vão mudando, né, as suas direções, tá? Então é um pouco assim complicado a gente visualizar essas coisas, né? Mas de fato eu posso ter situações, né, complexas em que essas 9 acelerações estejam presentes, tá? Obviamente também eu posso ter situações muito simplificadas, né, onde muita coisa pode sumir aí, né? Por exemplo, né, se o ângulo φ não varia, né, boa parte das acelerações essa, né, ok? E toda essa daqui some, né? Se o ângulo θ não varia, né, também, se o R varia de modo uniforme, ou se θ varia de modo uniforme, ou se φ varia de modo uniforme, muitas vão sumir também. Então, assim, depende do problema, depende da situação, né, e depende sempre de a gente identificar quais termos estão presentes ou não. Ok? Bom, para finalizar então a aula de hoje, tá, eu vou deixar para vocês aqui um exercício que aí vocês precisam me entregar, tá, até a próxima quinta-feira, né, tá, que vai ser dia 20, né, se eu não me engano, tá, ok? Dia 20 de maio, tá, quinta-feira, 20 de maio, se não for 20 de maio é quinta-feira, tá, o mais importante é a quinta-feira. Que é o seguinte, tá? A gente já fez o exercício, né, do projétil, tá? Já foi pedido para vocês, né, em coordenadas polares e coordenadas cartesianas, né? Ou seja, uma situação simplificada, como a gente entende lá desde o ensino médio, né? Terra sem rotação, terra plana e sem ar. Agora nós vamos introduzir uma complicação, tá? Que é o seguinte: a Terra continua plana e sem ar. Tá? Então, a gente não precisa se preocupar com isso, né? Com raio de curvatura e nem com arrasto hidrodinâmico. Mas a gente vai introduzir agora uma Terra com rotação. Tá? Ok? Então, assim, eu quero que vocês resolvam a trajetória genérica do projétil nessa situação. Tá? Quando eu falo genérico, é para qualquer direção, em qualquer situação. Tá? Okay? Então, cuidado. O que vai ser constante nesse problema? Tá? O que vai ser constante nesse problema é o seguinte, gente. Tá? O eixo X, tá? Aqui está, na verdade, né, o nosso sistema retangular. Tá? X, Y, Z. Não quer dizer, tá? Cuidado, tá? Não quer dizer que vocês precisam necessariamente resolver em coordenadas retangulares. Tá? Eu só estou postando aqui porque as coordenadas retangulares, né, as direções das coordenadas retangulares, x unitário, y unitário e z unitário, são invariantes, tá? Por isso que eu estou colocando dessa forma. Tá? Então, o nosso sistema XYZ, ele vai ter direções invariantes. Tá? Então, o x vai apontar para leste, né, de onde o projétil é lançado. Y vai apontar para norte, de onde o projétil é lançado. E Z vai apontar para o alto. Tá? Perpendicular, então, à terra plana, né? Na direção de onde cresce a altura. Tá? Então, essas coisas têm que ser constantes na resolução do problema. Tá? Ok? Bom, aqui eu dou um exemplo. Tá? Isso é um exemplo, não é a solução, é um exemplo, cuidado. Tá? Não é a solução genérica, é só um exemplo, né? Para vocês mais ou menos entenderem o que vai acontecer. Tá? Então, por exemplo, né, se eu tivesse a situação, né, do problema anterior, né, Terra sem rotação, eu teria, né, então, uma parábola se desenvolvendo num plano, né, e o plano seria então o plano Z, né, e essa direção aqui, né, para onde eu atirei o projétil, né, que eu posso chamar aqui de ρ, tá, porque não deixa de ser aí mais ou menos um ρ, né, com relação às direções x e y. Tá? Porém, né, como a Terra tem rotação, tá, eu vou ter um desvio. Okay? Então, o movimento não vai mais se processar num plano.
tá? Não tem mais como descrever esse movimento num plano, ele vai se processar necessariamente em 3 dimensões. Tá? Então, essa trajetória aqui, por exemplo, está sendo colocada, né, em azul, tá, escuro, e a projeção da trajetória no plano XY, né, imaginando uma iluminação vinda lá de Z igual ao infinito, né, está aqui desenhada em azul claro. Tá? Então, nessa situação específica, cuidado, tá? Nessa situação específica, o projétil se desloca, né, para a esquerda do plano originalmente pensado. Tá? Okay? Mas, bom, se ele vai se projetar para a esquerda, para a direita, isso depende da situação. Então, cuidado quando for fazer a solução genérica. Tá? A gente tem que considerar, obviamente, que a Terra gira, né, de oeste para leste. Okay? Tá? A Terra gira de oeste para leste. Existe, né, embora a Terra seja plana, e vai existir, né, uma rotação diferencial, né, com relação à latitude, então cuidado com isso também. Tá? E, por fim, aqui o que eu tenho para dizer para vocês é que, assim, né, a condição inicial também, né, que vocês vão utilizar para facilitar um pouquinho aí na resolução, é que x inicial, y inicial, z inicial, né, no tempo t igual a zero, é igual a zero, né, ou seja, o objeto vai partir da origem. Tá? Então isso facilita um pouquinho aí, né, na hora de fazer a solução. Tá? x0, y0, z0 igual a zero. Né? Okay? É só isso aí. Tá? Então resolvam esse problema, tá? E me entreguem aí até a próxima quinta-feira. Tá? Para a gente então depois passar para vocês aí a solução, né, como a gente tem feito normalmente. Tá? Esse exercício então vai ser avaliativo, né, e vai contabilizar aí na média total do semestre. Tá? Ok? Bom, então é isso por hoje, tá, pessoal? Ficamos por aqui, tá? A gente depois vai dar continuidade no movimento 3D, analisando alguns aspectos aí físicos importantes, né, que surgem para análise de movimentos em 3D, tá? Na próxima aula, ok? Até lá então.